funcionando isso? Tá funcionando? Oi? Boa tarde, irmãs. Como é bom estar aqui, né, reunidas para aprender a imagem do Senhor, né, para aprender como adorá-lo de forma mais pura. E no final a gente ainda desfruta aí de comunhão entre as irmãs. É tão bom, é tão precioso, né, esse momento. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar aqui pela palavra. Santo e poderoso Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento. Obrigada por nos trazer aqui, Senhor. Louvado seja teu nome. Eu te peço, ó Deus, para que o teu Santo Espírito esteja, ó Senhor, iluminando as nossas mentes, para que possamos compreender as verdades que tu nos revelaste na tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, né, como o Pri já falou, a gente vai começar aí o capítulo 7. Já passamos aí da metade do livro. E o capítulo 7, ele é um desdobramento do capítulo 6, né, o capítulo que nós vimos a semana passada com a irmã Juliane. Tá, que é um capítulo-chave para a gente entender aí o restante do livro, né, dos outros capítulos. Pode passar. Aí, por isso que a gente precisa fazer uma revisão aí do que foi visto e para aquelas irmãs que não conseguiram acompanhar, não perder o fio da meada. O capítulo passado, o tema foi Conhecendo Seu Coração. E nós aqui aprendemos o que é que a Bíblia fala sobre o coração do homem, né? E aprendemos aqui que, biblicamente falando, o coração do homem, ele possui 3 aspectos principais, né, que a gente viu, que é a mente, as afeições e a vontade. Tá? Essa imagenzinha é que tem no livro. O meu é uma edição mais antiga, BCB, eu não sei se tem as mesmas palavras, mas a autora ela divide os 3 aspectos principais do coração, nesses 3 aspectos. Então, a gente aprendeu que a mente ela engloba os pensamentos, as crenças, a compreensão, a memória, o juízo, discernimento e a consciência. E as afeições englobam os anseios, os desejos, os sentimentos, a imaginação e as emoções. E a terceira parte é a parte da vontade, que é aquela área do coração que escolhe e determina as ações que a gente vai tomar, tá? As nossas escolhas. Geralmente, a gente costuma dividir a mente e o coração. Mente e coração, mas esse raciocínio a gente viu que não é conforme a Bíblia. Porque o que a Bíblia nos revela é que a mente é apenas mais um aspecto do coração. Está tudo junto ali, mente, sentimentos, as afeições e a nossa vontade. Tá? Pode passar. Eu trouxe aqui algo interessante, que eu acho o hebraico maravilhoso. E o nome coração em hebraico, ele nos revela, né, que quando a Bíblia fala, pouquíssimas vezes a Bíblia usa a palavra coração para o órgão físico, né? Geralmente, coração é algo abstrato. E lá no hebraico, a palavra coração ela é formada por 2 consoantes, né? No hebraico não tem vogal, só os sinais maçoréticos, e a gente lê da direita para a esquerda. Então, o lamed, a primeira letra é o lamed e a segunda é o beit. E no hebraico, as letras elas foram estabelecidas pegando uma característica de algo concreto e trazendo as características para o significado da palavra. Assim, o lamed, ele é simbolizado por um cajado. O cajado significa autoridade e direção. E o beit, ele significa casa, né? Porque naquele é o hebraico antigo, era como tendas. Então, essas 2 letras juntas, elas trazem o significado daquilo que orienta a casa. E a casa aqui somos nós. Então, o coração, né, que a Bíblia fala, não é algo físico, mas é aquilo que orienta as nossas atitudes. As nossas atitudes são orientadas pelo coração, né? A gente lê a Bíblia, temos um novo coração, mas a gente sempre vai revelar aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus já nos ensinou isso. Pode passar. Aqui em Lucas 6:43, né, Jesus falou: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto
cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. A árvore aqui somos nós e o fruto são as nossas ações, tá? Porque não se colhem figos de espinheiros, né? Não se colhe algo bom de uma árvore que só dá espinhos. Nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro do coração, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração, né? Tudo que está no coração é o que a gente vai externar de alguma forma, né? Nas nossas reações, na nossa fala. Essa e várias outras passagens bíblicas revelam aí que o nosso coração é essa autoridade interior que orienta e governa os nossos atos. É por isso que a gente precisa encharcar o coração aí com a palavra de Deus. Então, é importante a gente entender que, quando a Bíblia fala do coração, não é o órgão físico, como a gente aprendeu aqui a semana passada, e sim o nosso ser interior, algo abstrato, aquilo, o nosso eu, né? O nosso eu interior, tá? Então, o capítulo 6, que a gente viu com a irmã Juliane, explicou aí como é que o coração opera, biblicamente falando, que ele opera nesses 3 aspectos principais. O capítulo 7, que é o que nós vamos ver hoje, ele vai entrar aí especificamente nesse primeiro aspecto do coração, que é a mente, e os próximos capítulos, aí o capítulo 8, vai estudar mais aprofundadamente as afeições, e o capítulo 9 é a vontade, né? E como as desordens nessas áreas provocam a idolatria no nosso coração, tá? Então, hoje, a gente vai estudar o aspecto do coração, que é a mente. Também é importante lembrar, volta um pouquinho, por favor, que esses 3 aspectos, eles trabalham aí unidos, buscando aquilo que a gente acredita que é a felicidade. Esses 3 aspectos, eles estão sempre aí harmonicamente trabalhando, buscando aquilo que a gente crê que é a felicidade. Então, é por isso que nós fazemos as escolhas que fazemos, porque o nosso coração, o nosso eu, ele está ali sempre buscando o que é que vai nos trazer satisfação, alegria, né? Por que fazemos as escolhas que nós fazemos? A gente viu isso lá no capítulo 5. Né? Porque o nosso coração, como ele trabalha aí em busca dessa felicidade, a gente viu que a nossa felicidade verdadeira e eterna está no próprio Deus. Se a gente procura a felicidade em algo que seja fora de Deus, isso é idolatria. A verdadeira felicidade está no próprio Deus. E também é importante a gente lembrar que o coração ele é imediatista. Porque a gente pode raciocinar, não, mas eu já fiz várias escolhas que não foi aquilo que iria me deixar feliz, mas eu escolhi. Né? Porém, como, por exemplo, eu queria acordar cedo, queria fazer o café da manhã, cuidar da casa e fazer o que tinha que fazer. Mas, quando o alarme tocou, eu escolhi ficar dormindo mais um pouquinho. Aquilo não era o que ia me deixar feliz, né? Porque eu não tinha planejado isso. Porém, como o nosso coração é imediatista, ele realmente escolheu aquilo que iria deixar você feliz naquele momento. De alguma forma, ele raciocinou que, naquele momento, o que iria lhe trazer felicidade era continuar dormindo. E aí, a gente continua dormindo, né? E isso daí, o coração ele fez o que ele queria. A gente pensa que não, mas não existe divergência nesse trabalhar aí da vontade, da mente e das afeições, né? Essa busca da felicidade, por isso que o nosso coração fica tão contente, alegre, quando a gente escuta essas frases assim: faça mais o que te faz feliz. Nada é errado se te faz feliz. Olha só essas frases que a gente escuta no mundo. Mas essa aqui do meio, na dúvida entre o certo e o errado, faça o que te faz feliz. Isso confronta demais a palavra de Deus, né? E ainda tem assim, autor desconhecido. Desconhecido, mas a gente sabe quem é o autor disso aí, né? Ele está condenado ao fogo eterno, porque isso daí vai contra a palavra do Senhor, né? Não é o grande problema
é o que é que te faz feliz? O que é que nos faz feliz? Né? A gente viu aí, já vimos que a nossa felicidade deve estar no Senhor e que Jesus, ele deu o exemplo de que o pão dele era fazer a vontade do Pai. Né? Esse deve ser o nosso pão, fazer a vontade do Pai. Ok? Vamos seguindo, então. Pode passar. Vocês conseguiram entender os 3 aspectos principais do coração e que eles trabalham aí unidos, né, buscando aquilo que a gente crê que vai nos trazer felicidade. Deu para entender, né, gente? Pronto. Porque só entendendo aí esse raciocínio é que a gente vai conseguir tirar o melhor proveito dos próximos capítulos, tá? Então, entrando agora no aspecto mente, a autora, nesse capítulo, ela começa falando que a mente é o aspecto mais importante do coração. Né? E aí ela explica por que a mente é o aspecto mais importante do coração. Né? Vamos ligar que é muito importante. Né? A nossa mente, a gente costuma, já tem esse hábito tão forte de dividir mente e coração, mas a mente é o aspecto mais importante do nosso eu. É aquilo que influencia, é aquilo que vai nos é onde o Espírito Santo de Deus vai trabalhar para que isso seja aplicado ao nosso coração, a verdade de Deus. Tá? Então, a mente é algo muito importante que a gente deve estar sempre ligado nos nossos pensamentos. Então, a autora ela fala que a mente é o aspecto mais importante porque a mente ela deve atuar como um vigia na torre para proteger o nosso coração. É a nossa mente que vai fazer esse reconhecimento dos pensamentos idólatras, das nossas imaginações pecaminosas. A mente ela vai estar ali fazendo esse trabalho. A mente ali que está firme e forte, né, para trabalhar na palavra do Senhor, para detectar esses pensamentos idólatras e pensamentos enganosos. Então, a função da mente é fazer essa guarda do nosso coração. Tá? Como se fosse um vigia na torre que deve estar ali analisando os pensamentos, as imaginações que vão chegando no nosso coração e que vão fluindo também do nosso coração. Tá? E a mente, ela influencia ali as afeições, porque a mente raciocina, a mente compreende, e essas informações da mente vão ser passadas para as nossas afeições, os nossos sentimentos. Né? A gente é muito envolvido com aquilo que a gente raciocina, aquilo acende o fogo dos nossos sentimentos. Né? E os sentimentos nos levam a agir. Por isso que a mente é o aspecto mais importante, porque ela influencia todo o nosso ser, todo o coração. Tá? Vamos abrir aí, então, a palavra de Deus. Pode passar aí. Em 2 Reis, capítulo 22. Os versículos 1 e 2. Vamos lá, 2 Reis 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Né? Temos aqui o exemplo de um rei, que foi um excelente rei para Judá, o rei Josias. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Né? E não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Mas para a gente compreender o quão improvável era que Josias tivesse um governo assim reto diante de Deus, a gente precisa entender aí a circunstância em que Judá estava naquele momento em que ele assumiu o reinado. Com 8 anos de idade, né? 8 aninhos de idade, o rei Josias assumiu o reinado. Pode passar para o próximo, por favor.
Veja só. Josias foi o 16º rei de Israel, né, de Judá. Ele foi o 16º rei e ele foi neto do pior rei que Judá teve, que foi o rei Manassés. Tá? O rei Manassés, ele mergulhou Judá numa idolatria profunda. Estava perdido, Judá estava perdido em idolatria. O rei Manassés, ele reedificou vários altos que o rei Ezequias, né, ou acima dele, havia mandado destruir. Ele reedificou esses altos. Tá? Ele levantou altares a Baal em todo o Judá. Ele construiu um poste ídolo e colocou dentro do templo. Olha só, o templo sagrado. Ele construiu um poste ídolo e colocou dentro do templo. Isso está lá no capítulo 21, está no capítulo anterior, né? Sobre essa história do rei Manassés. Ele também, além desse poste ídolo que ele colocou lá dentro do templo, ele construiu vários altares dentro do próprio templo. Olha a abominação, que abominação, né? Ele adorou os exércitos do céu, sol, lua, estrelas, né? Ele queimou o seu filho como sacrifício. Ele fazia adivinhações, era agoureiro e se envolvia com médiuns e feiticeiros. O próprio Deus deixou registrado no livro de 2 Reis que Manassés fez pior do que os ímpios que moravam antes ali na Terra Prometida. Manassés, ele mergulhou Judá, né, na idolatria. E Amon, que foi o pai de Josias, continuou nesse mesmo tipo de governo do seu pai Manassés. Né? Então, quando Josias tomou aí posse do reinado, Judá estava assim, mergulhada na idolatria, e ele, uma criança de apenas 8 anos, né? Olhando aos nossos olhos, o que era que ia dar esse governo? Iria ser uma continuidade, ou então iria ser algo pior. Mas, por incrível que pareça, o Espírito Santo de Deus trabalhou poderosamente ali no coração de Josias e fez com que ele desenvolvesse esse governo reto diante de Deus e que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Quando Josias tinha cerca de 26 anos, ele coordenou uma reforma lá no templo, né, porque o templo estava cheio de ídolos, e ele mandou retirar e fazer uma reforma no templo, porque o templo ficou em ruínas. Então, durante essa reforma, o sacerdote do templo, ele encontrou o livro da lei. A primeira vez que eu li isso, o livro da lei encontraram, como assim, né? O sacerdote, eles estavam com tanto descaso com a palavra de Deus que eles perderam o livro da lei. Então, dessa reforma aí com Josias, o sacerdote Ilquias conseguiu encontrar o livro da lei, né, que provavelmente foi o livro de Deuteronômio, porque as reformas que Josias fez estava muito baseada no livro de Deuteronômio. Então, a gente crê, né, os intérpretes e os estudantes, né, da palavra do Senhor, crê que foi o livro de Deuteronômio. Então, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei e mandou avisar o rei Josias que mandou o livro para ele e leram o livro para ele. Então, quando ele tomou conhecimento da palavra de Deus, ele rasgou as vestes dele, né? Aí, seguindo o capítulo, a Bíblia conta essa história, né? E ele rasgou as vestes dele e mandou que o Senhor fosse consultado através do profeta, né? Que, no caso aqui, era uma profetisa. Então, a partir daí, ele começou uma grande reforma em Judá. E nós vimos, então, que Deus agiu poderosamente no coração de Josias a partir do conhecimento da palavra de Deus. Né? Ele continuou fazendo a reforma e voltou-se a comemorar a Páscoa depois de muitos anos sem comemorar a Páscoa. E ele fez uma limpeza mesmo em Judá e até influenciou Israel também. Tá? Dessa mesma forma, o Espírito Santo ele pode agir no nosso coração, mesmo as mais improváveis situações. O Espírito Santo de Deus ele pode agir no nosso coração, trazer essa compreensão. Pode passar, por favor.
iluminar aí a nossa mente, tá? Trazendo compreensão da verdade de Deus, de como nós estamos mergulhadas em pecado, de como nós precisamos de um Salvador, como nós precisamos da verdade do Senhor no nosso coração. E também nos revelar que a felicidade a gente só consegue encontrar em Deus, a felicidade eterna e verdadeira. Dessa mesma forma, o Espírito Santo de Deus pode trabalhar nos nossos corações, tá? É por isso que a mente, ela é a parte mais importante do coração, porque ela compreende e ela informa aí as nossas afeições e a nossa vontade. Deus, né, atrelado ao Espírito Santo de Deus, a Bíblia, ela nos ensina tudo o que a gente precisa saber, tudo o que a gente precisa entender, para que a gente possa adorar a Deus de forma pura, de forma mais pura. Não é? Só com a iluminação do Espírito de Deus na nossa mente. Pelas nossas próprias forças, a gente viu aqui semana passada, a gente não consegue mudar o nosso coração. Tá? Então, como pensar em Deus da forma correta? Pensando da forma como as Escrituras nos revelam o Senhor. Tá? É dessa forma que a gente tem que pensar em Deus. Né? A idolatria, ela é um pecado que começa na mente, porque pensar incorretamente sobre o caráter de Deus produz idolatria. Por isso que é tão importante conhecer a palavra de Deus. Como é que Deus se revela na palavra dele, né? Porque se a gente... Pode passar aí, por favor. Como o nosso coração é uma fábrica de ídolos, como disse Calvino, a gente precisa estar fazendo essa análise constantemente. Constantemente. O que é que a palavra de Deus me diz sobre esse pensamento, sobre esse raciocínio? Né? Como é que Deus se revela? A gente viu aí no início do livro que Raquel, ela adorava os ídolos de madeira. Né? E a gente pode pensar... Ela adorava um ídolo de madeira, né? Mas hoje a gente não se curvaria a um ídolo de madeira. É algo tão tolo se curvar diante de um ídolo de madeira ou de gesso. A gente pode imaginar assim. No entanto, o fato da exteriorização do ídolo é algo secundário. Porque antes daquele ídolo ele tomar forma, né? Ele tomar forma ali na madeira, no gesso, na pedra, ele já tomou forma no coração do homem, na mente do homem. Então, aquilo é apenas secundário. Hoje, a gente não exterioriza essa idolatria num pedaço de madeira, né? Mas ela mora nas nossas mentes. Tá? Por isso que a gente pode julgar, não, mas isso é muito tolo. Mas a gente tem que analisar que a Bíblia, ela trata a idolatria de uma forma mais profunda. Né? Antes de ser exteriorizado, ela está na nossa mente. Da forma ao ídolo é algo secundário. Né? A idolatria hoje ela é mais sofisticada do que antes, como a gente viu. A gente pode também julgar assim. Eu não tenho ídolos na minha mente. Não consigo identificar nenhum ídolo na minha mente. Penso, procuro, pesquiso, mas eu não consigo identificar os ídolos da minha mente. E aí a autora, ela traz uma orientação de como a gente pode ser ajudado nessa identificação dos ídolos do nosso coração. Tá? Então, ela aponta lá o capítulo 5. Né? Onde está a nossa felicidade? Nós precisamos refletir o que é que nos faria feliz. Né? Um cônjuge, sucesso, respeito, dinheiro, beleza, conforto, segurança. O que é que te traria felicidade e satisfação? É bom a gente sempre se perguntar. O que é que nesse momento me traria felicidade e satisfação? Geralmente aí é que está escondido um ídolo. Né? A gente tem que sempre fazer esse confronto. Porque quando a gente adora um ídolo, a gente faz isso porque a gente crê, está convencido de que aquilo vai nos trazer alguma satisfação, vai nos trazer felicidade. Por isso que a gente adora. E para fugir, então, da idolatria, a gente precisa analisar esses pensamentos que a gente crê que nos traria felicidade com a palavra de Deus. A nossa mente, lembra que ela é um vigia, ela deve estar vigilante com esses pensamentos. Então, como é que está o guarda da sua mente?
A gente precisa analisar como é que está o estado da nossa mente, né? A gente tem feito isso, a gente realmente tem usado a nossa mente de forma a proteger o nosso coração. A nossa mente está firmada na palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus, tenho memorizado a palavra do Senhor. Aí, pode passar, por favor. Como é que está o guarda da sua mente? Está como esse guarda raquítico, fraco, debilitado, sem a palavra do Senhor. Né? Aí a gente fica fragilizado desse jeito. Qualquer ameaça que chegar, vai aí entrar no nosso coração muito fácil. Né? O guarda ele precisa estar forte com o alimento, que é a palavra de Deus. Ou será que o nosso guarda do coração está desse jeito aqui, preguiçoso? Apesar de ter ali um pãozinho, uma água, vários materiais ali para ele promover aí a vigilância, mas ele está preguiçoso. Tipo assim, esse negócio de confrontar os pensamentos é tão cansativo, né? Então, a nossa mente fica nessa. Não, eu conheço, eu entendo que eu tenho que fazer isso, mas isso é muito cansativo. E fica assim, a nossa mente preguiçosa. Ou será a última? Pode passar. Eu não sei se dá para vocês verem direito, mas aqui tem um guarda sentado numa cadeira e aqui é só a fachada, é só uma faixa, tá? Na verdade, o guarda está dormindo ali atrás. Será que a nossa mente está assim, mais sofisticada? Aparentemente, está bem ali, bem armado, bem fortinho ali com a palavra de Deus, sabe ali os instrumentos, mas é só aparência. Na realidade, qualquer pensamento idólatra que chegar na nossa mente toma conta do nosso coração que a gente nem percebe, nem se dá conta. Né? Como é que está, então, a nossa mente? A gente precisa pensar. Né? Senhor, tenho usado a minha mente para proteger o meu coração, para te adorar de uma forma mais pura, ou estou aí, né? Tipo esses guardas, pouco preguiçosos ou fraquinhos, sem a leitura da palavra de Deus. Então, pensando nisso, né, as nossas mentes elas precisam ser treinadas para identificar pensamentos e imaginações idólatras. Como é que a gente faz isso? Então, pensando aí como treinar a nossa mente, eu trouxe aqui uns treinamentos agora para a gente, para treinar aí um pouquinho a mente. Eu trouxe aqui uns pensamentos, tá? E vocês aí vão me responder se esses pensamentos são idólatras ou se é um pensamento piedoso. É um pensamento idólatra ou um pensamento piedoso. Pode passar aí. Pronto. Esse aqui é para as solteiras, para quem ainda está solteira, né? Só serei plenamente feliz se me casar. Esse é um pensamento piedoso ou um pensamento idólatra aí por trás? Idólatra. É um pensamento idólatra. Por quê? Querer casar não é o problema, isso é algo bom. Né? O problema é quando a gente eleva esse desejo para um lugar impróprio que só Deus deve ocupar. Quem é aquele que nos traz felicidade plena? É Deus. A gente já conseguiu isso através de Jesus Cristo, do sacrifício dele. Então, só através do Senhor é que a gente consegue a felicidade plena, tá? A nossa mente deve estar ali forte, preparada ali na palavra do Senhor e pensar, não, o amor de Deus é melhor do que a vida, é melhor do que qualquer coisa, o amor de Deus. E esse amor, Jesus já conquistou para a gente, né? Por isso, os meus lábios te exaltarão. Então, a nossa mente ela tem que fazer essa análise e usar a palavra de Deus para rejeitar esse tipo de pensamento idólatra. Pode passar aí? Pronto, esse pensamento a gente aprendeu aí no outro livro que a gente estudou, que foi Contentamento, né? É um pensamento, se eu fosse mais rica, se fosse muito rica, mais rica, muito rica, seria mais feliz. Isso é um pensamento piedoso ou é um pensamento que esconde uma idolatria aí por trás? Idólatra. Porque ela está crendo que o que vai fazer ela feliz são as riquezas. E não é isso que a palavra ensina. A gente aprendeu que contentai-vos com as coisas que tendes, né? Seja a vossa vida sem avareza. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor é o nosso provedor. Tudo que a gente precisa, Ele está provendo, tudo que é necessário.
Ele está provendo. Pronto. Agora, outro pensamento. Para ser feliz no casamento, o meu esposo precisa ser piedoso, romântico, responsável, se comunicar bem e parará uma lista aí para o esposo da gente, né? Coitado. Eu já dei uma dica, mas esse pensamento aí, né, é um pensamento idólatra. A gente crê que para a gente ser feliz, o nosso esposo ele tem que ser um homem perfeito, que atenda todas as nossas expectativas, né? Mas não foi para isso que Deus criou a mulher, né? Para que o homem atendesse todas as expectativas dela. Foi para que nós fôssemos auxiliadora dele, auxiliadora idônea, né? Que esse idônea está ligado para que a gente o ajude naquelas áreas que ele precisa, que ele tem falta, e vice-versa, né? Então, a nossa mente tem que fazer essa análise, né? Analisar essas coisas que a gente acredita que vai nos trazer felicidade. O próximo aí, por favor. Só são 6 pensamentos, tá, gente? Esse é o 4. Eu gostaria de ser mais amada e valorizada pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelos outros, né, pelo meu patrão, ou coisa assim. A gente pode alimentar esse tipo de pensamento no nosso coração. Isso é um pensamento piedoso ou idólatra? Ou a gente realmente tem que ser valorizada? Hã? É idólatra. No fundo aí desse pensamento, nós estamos procurando glória para a gente. Nós estamos procurando reconhecimento, né? Nós estamos procurando louvor dos homens. E quando a gente pensa assim, a gente está preocupado em ser valorizada, pode passar, em ser valorizada, a gente deixa de buscar a glória de Deus, porque a gente está tão preocupada em ser ali valorizada, que glorificar a Deus cai para segundo plano. E isso é idolatria, né? A gente está idolatrando a nós mesmas. O Senhor nos deixou exemplo. Quando Ele veio para glorificar o Pai. E Ele estava preocupado com uma obra que o Senhor tinha entregado a Ele para fazer, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Esse é o nosso papel, né? Glorificar a Deus com as nossas vidas e desempenhar aquilo que o Senhor nos confiou aqui na terra. Ok? O próximo. Esse. Meus filhos precisam ser obedientes. É um pensamento bom ou um pensamento idólatra? Casquinha de banana. E aí? Depende, é isso mesmo, depende. No caso desse exemplo aqui, dessa moça, porque aqui ninguém pensa assim, né? No caso dela, pode passar. Aparentemente, aqui, esse desejo é um bom desejo, porque a palavra de Deus requer que os filhos sejam obedientes, né? Honrem pai e mãe. Mas a motivação dela é o que está... Pode passar aí, por favor. A motivação dela, por que ela quer os filhos obedientes? Para que vejam que sou uma boa mãe e também para ter um pouco de sossego. Olha aí a busca, de novo, de vanglória, né? Para que os outros vejam que eu sou uma boa mãe e para ter um pouco de sossego na vida. Né? Nós já vimos aqui que a nossa vida ela tem que buscar a glória de Deus e não a nossa própria glória. Pode passar, como a gente viu ali em 1 Coríntios, né? A glória de Deus. E o 6º e último, para estar feliz e tranquila, eu preciso me sentir a salvo de qualquer tragédia e calamidade. Esse é um pensamento que nos rodeia bastante, né? Esse é um pensamento idólatra ou um pensamento piedoso? Idólatra. Porque aqui o nosso coração ele está confiando nas circunstâncias e não na mão do Senhor, na mão invisível de Deus. Independente das circunstâncias, nós estamos seguros, porque Deus é o nosso protetor. Pode passar. Ele é o nosso escudo, né? E Davi, eu acho incrível a vida de Davi, porque nas circunstâncias mais difíceis e complicadas da vida dele, ele sempre exteriorizava aí a confiança no Senhor. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele, o meu coração confia. Eu acho essa parte tão... Nele, o meu coração confia. Nele, fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. Então, esse aí foi um pequeno treino das nossas mentes.
Porque, como vocês podem ver, né, os ídolos eles se escondem na nossa mente. A gente alimenta eles na nossa mente. E é aí na nossa mente que a gente deve aniquilar, assim como Josias fez lá em Israel. E também foi assim que Jesus rebateu lá no deserto, né? Quando vinha a tentação, ele sempre respondia com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, né? Então, nós devemos seguir esse exemplo. Jesus ele também sabia que a alegria que o esperava depois dessa provação que ele passou depois, né, do sacrifício. E nós também queremos, buscamos alegria, mas a gente tem que olhar assim como Jesus, né? A nossa alegria na vida eterna, né? Quando o Senhor Jesus voltar, ou quando formos para a glória. Pensar, crer e imaginar que a felicidade se encontra em qualquer outra coisa, senão em Deus, é a fonte de que flui nossa idolatria, né? Como a gente viu, o coração ali, ele está ali buscando a felicidade. Quando a gente crê que a felicidade está em algo que não seja em Deus, é aí que a gente levanta os ídolos do coração. E isso envolve os nossos pensamentos, as crenças e a imaginação. Por isso, a mente é o aspecto mais importante do coração. Tá? A nossa mente, como eu já disse, deve nos proteger contra a idolatria e levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Pode passar, por favor? Pronto. Paulo nos ensinou isso lá em 2 Coríntios, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas para destruir. Passa mais um, por favor. Pronto. Destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas são justamente esses enganos que a gente acredita como verdadeiro, basicamente falando, né? Mas que quando a gente vai olhar ali os argumentos, eles não se encaixam, não tem coerência, é algo falso, mas a gente crê como verdadeiro. Tá? Anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é a função da nossa mente. Levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, que está na palavra de Deus. Então, a nossa mente, ali mais especificamente na consciência, ela deve examinar esses pensamentos e derrubar os pensamentos que se levantam em oposição ao conhecimento de Deus. Assim como Josias fez lá em Judá, né? Ele derrubou os ídolos quando ele tomou conhecimento do pecado que Judá estava mergulhada. Assim, o Espírito Santo de Deus ele vai também nos ajudar a identificar esses ídolos da nossa mente e também nos ajudar a derrubar esses ídolos, né? Para isso, a nossa vontade ali vai ter que escolher. Estar ali lutando e analisando aí esses pensamentos da nossa mente, as imaginações. Principalmente os pensamentos que fazem com que a gente imagine. É que a gente fica viajando, imaginando as coisas. Esses pensamentos que são afetos com a imaginação, a gente tem que olhar eles bem profundo, bem direito, né? Ver a motivação e tudo. Os pensamentos, eles devem ser confrontados com a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ler a palavra do Senhor todos os dias, né? Vir aos cultos, escutar as pregações, culto dominical, culto doméstico, nossa devocional. Aqui a reunião, né, que é algo maravilhoso. Tudo isso vai estar fortalecendo a nossa mente a fazer essa proteção do nosso coração. Tá? E assim como Josias, nós também conseguiremos destruir os ídolos do nosso coração com o poder do Espírito Santo de Deus. Né? E aí passar a cada vez mais pensar e adorar a Deus da forma correta, da forma como Ele verdadeiramente se revela na palavra dEle. Né? É assim, a gente vai pensar, ter pensamentos corretos acerca de Deus e cada vez mais seremos guiados pelo Espírito a uma adoração mais pura. Não é um trabalho fácil, mas quando a gente vai treinando a mente, né, a gente precisa fazer isso constantemente. Mas nós temos aí o Espírito Santo trabalhando poderosamente no nosso coração e na nossa mente. Só com o poder dele é que nós vamos conseguir identificar esses ídolos e destruir esses ídolos do nosso coração. Que o Senhor nos ajude, né, nessa caminhada aí, nesse viver diário. Tá? Eu vou orar agora, porque a gente concluiu. Santo e poderoso Deus,
Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Deus, pela tua graça, Senhor, a graça da tua verdade, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós não merecíamos, ó Pai, ter conhecimento da tua verdade. Nós não merecíamos ter relacionamento contigo, Senhor. Mas o teu amor e a tua graça, Senhor, nos foi concedido através do teu Filho, Jesus Cristo. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício e por ter nos alcançado para nós algo tão maravilhoso, Senhor, que é o conhecimento da tua verdade. Joga, Senhor, a verdade, a luz da tua verdade nas trevas dos nossos corações, nas nossas mentes. E nos ilumina, Senhor, a cada dia, para que possamos ter uma vida de adoração a ti, Senhor. Ser misericordioso conosco, Deus, perdoa-nos pelos nossos pecados e nos guia, Espírito Santo de Deus, para que tenhamos a mente de Cristo e levemos o nosso pensamento cativo, Senhor, a Cristo. Em nome de Jesus. Amém.